Em 2017, a Visa lançou uma campanha onde ela premiaria $10 mil às pequenas empresas norte-americanas que deixassem de aceitar dinheiro em espécie. Ou seja, em algum momento de um futuro não muito distante, dinheiro em espécie vai se tornar cada vez mais raro. E isso nada mais é do que a mais recente evolução do dinheiro, numa sociedade cada vez mais digital. Mas isso levanta algumas questões. Ter todas as nossas transações bancárias eletrônicas é extremamente conveniente, mas também tem seu lado negativo. Isso porque as transações eletrônicas deixam rastros. Mas até que ponto isso é ruim? Seja como for, vários países estão mudando rapidamente em direção a uma sociedade com cada vez menos dinheiro vivo circulando, como é o caso da Suécia, embora muitos outros ainda resistam à tentação. Mas a tendência é inevitável e a guerra contra o dinheiro físico já foi travada por economistas, bancos centrais e governos. Sociedades sem dinheiro de verdade parecem cenário de ficção científica, mas são só um desdobramento inevitável de um mundo cada vez mais digital, rumo a uma realidade cada vez mais rápida e prática. A questão é, qual é o verdadeiro preço disso? A história do dinheiro é tão antiga quanto a história da própria civilização. Não à toa, o dinheiro é tão antigo quanto a roda e o fogo, e surgiu à medida que a nossa economia se tornava cada vez mais complexa. Quando nos vimos diante da necessidade de negociar com outros povos, percebemos que precisávamos de algo que todos concordassem ter um valor específico e que pudesse ser medido, calculado e dividido. Na Roma Antiga era o sal, na África e na China eram as conchas. Já os astecas usavam sementes de cacau, mas grãos, metais, marfim, carne, couro, peixe, enfim, tudo que pudesse ser usado como moeda de troca, muito provavelmente seria usado como moeda de troca por alguém. Com o tempo a gente percebeu que seria interessante ter coisas que durassem mais do que o sal, que fossem mais práticas que conchas e que não estragassem tão rápido quanto sementes de cacau. Assim nasceram as moedas de metal. Ainda assim, carregar sacas e mais sacas de moeda era incrivelmente perigoso e inconveniente já naquela época. Então resolvemos colocar o valor das moedas em um papel, e assim nasceu o papel moeda, e essas notinhas valiosas que a gente carrega até hoje. Mas dinheiro é um produto caro, isso mesmo, dinheiro custa dinheiro. Notas, moedas, moedinhas, tudo isso tem um custo. Para se ter ideia, aqui no Brasil o custo de fabricação de uma moeda de 5 centavos é de 30 centavos, enquanto o custo de uma moeda de 10 centavos é de 40 centavos. Sem falar na logística da coisa, afinal o dinheiro não aparece magicamente nos caixas eletrônicos. É preciso imprimir as notas e produzir as moedas, transportar tudo em dezenas de milhares de carros forte e depois deixar tudo isso bem guardadinho, rezando para que ninguém venha e roube tudo, especialmente se for aqui no Brasil. Isso porque, para se ter ideia, só nos Estados Unidos, roubo de dinheiro sozinho custa aos negócios cerca de 40 bilhões de dólares por ano, o que é mais do que fraudes de cartão de crédito, fraudes na internet e cheques sem fundo somados. A evolução dos meios de pagamento, impulsionada pela revolução digital e principalmente pelas mudanças nos hábitos dos consumidores, que agora sabem que podem ter um dia a dia mais prático e menos burocrático, fez com que a economia em si também se tornasse digital. Hoje, operar o dinheiro de forma digital não é só mais rápido, como é mais fácil e relativamente mais seguro, especialmente se considerarmos o boost nos pagamentos digitais depois do início da pandemia. Desde o início de 2020, compras online que dispensam o uso de dinheiro físico dispararam e os especialistas acreditam que mesmo com o fim da pandemia, elas vão continuar em alta, porque em muitas ocasiões são muito mais práticas. Em países como a Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia em particular, dinheiro em espécie praticamente virou coisa do passado. Mas não é só o dinheiro que tem se tornado digital, os bancos, as formas de pagamento e as novas moedas também. Nos últimos anos, houve um surto de bancos digitais. A razão é clara, eles são muito mais práticos e menos burocráticos que os bancos tradicionais, além de terem um custo de operação muito mais baixo. Os meios de pagamento também evoluíram, pagamento por aproximação, pagamento com o celular ou smartwatch. Recentemente, tivemos o Pix aqui no Brasil. Já as criptomoedas têm se tornado cada vez mais comum e vêm sendo cada vez mais usadas em transações, especialmente para se proteger da desvalorização das moedas que vem ocorrendo pela impressão desenfreada dos governos. Porém, existem dois grandes problemas em migrarmos para uma sociedade sem dinheiro físico: o governo e os bancos, pelo menos se usarmos o sistema atual. Kenneth Rogoff, professor de economia da Universidade de Harvard e ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, afirma que
Ter um sistema digital ajuda a evitar crimes e sonegação de impostos. Por exemplo, as operações digitais são mais transparentes, tornando mais fácil a tarefa do governo de minar crimes como fraudes, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, por exemplo. Como resultado, espero que o sistema tributário no Brasil seja simplificado e mais justo. É pedir demais? Rogoff afirma que o dinheiro físico em si não é ruim. Pelo contrário, a gente sempre deveria ter ele como uma opção. Mas a maioria das notas de valor alto, por exemplo, costumam ser usadas para transações ilegais. A ideia aqui seria que só continuassem em circulação as notas de valor mais baixo para atender às transações diárias, enquanto os montantes maiores só pudessem ser pagos e recebidos eletronicamente. Assim, eles poderiam ser facilmente monitorados no caso de operações ilegais. E embora o mercado negro seja constantemente mencionado como a razão principal pela qual os governos querem se livrar de vez do papel moeda, como no caso da Índia recentemente, segundo o Tesouro Nacional do Reino Unido, os bancos são quase 2 vezes mais propensos a estarem envolvidos em crimes como lavagem de dinheiro. Recentemente, o Banco Central Europeu parou de imprimir notas de 500 euros e países por todo o mundo deixaram de permitir transações em dinheiro que ultrapassassem valores muito altos. Como resultado, os assaltos a estabelecimentos comerciais despencaram. Mas os ataques cibernéticos não. E aqui vai um porém importante. É muito mais difícil lidar com um ataque cibernético do que com os tradicionais roubos a bancos. Segundo matéria da ABC News, um único hacker conseguiu roubar informações pessoais de 106 milhões de pessoas em questão de dias. E o pior, o ataque só foi percebido meses depois. Ou seja, muitas empresas definitivamente não estão preparadas para lidar com esse tipo de coisa. Com o fim do dinheiro físico, seja ele parcial ou completo, os pagamentos se tornariam muito mais eficientes, roubos seriam praticamente inexistentes e a arrecadação de impostos muito mais rápida e, dependendo do país, muito mais justa. No início dos anos 70, um grupo de pesquisadores foram selecionados para uma simples tarefa. Imagine que você trabalha para a KGB e precisa criar um sistema de vigilância perfeito, que consiga monitorar as pessoas sem necessariamente assustar elas. A ideia que eles tiveram foi genial. Um cartão de débito. Isso mesmo, cartões de débito seriam ótimas formas de monitoramento sem necessariamente serem intrusivos. Eles seriam vendidos como uma comodidade e em momento algum passaria pela tua cabeça estar sendo monitorado. Concorda? Bjorn Eriksson, ex-presidente da Interpol, acha que seria arriscado abolir totalmente o dinheiro físico, tendo o mesmo ponto de vista de Rogoff, que o dinheiro em espécie deve existir como uma opção. E isso importa porque os dados são um novo ouro, são basicamente a commodity mais cobiçada no mundo de hoje. Transações eletrônicas, por sua vez, são uma ótima forma de se adquirir dados, que nesse caso são usados para traçar perfis de consumo e alimentam toda uma indústria de vendedores de dados. Mas calma, não são os seus dados como nome, telefone, e-mail ou quanto você gastou na padaria que eles estão de olho, mas sim os dados residuais, as coisas que eles conseguem inferir sobre você a partir dessas informações, que são só a ponta do iceberg. No caso dos corretores de dados, eles sabem o que você faz, as coisas que você compra, para onde você vai nas férias e no que você gasta mais, por exemplo. Assim, eles conseguem calcular até mesmo a quantidade de álcool que você bebe e se você é um potencial alcoólatra ou não. Há uns 10 anos atrás tivemos o famoso caso da varejista americana Target, que com base no padrão de consumo das clientes, sabia quais estavam grávidas, de quantos meses elas estavam e quais prováveis produtos comprariam na sequência. Assim, eles mandavam para os clientes cupons promocionais específicos para cada fase da gravidez. A história só ganhou notoriedade quando um pai foi atrás para descobrir por que ele começou a receber tantas promoções para grávidas, já que ele ainda não sabia que seu neto estava a caminho. Mas isso já faz mais de uma década. A tecnologia de hoje é muito mais avançada, assertiva e discreta. E o que isso tem a ver com dinheiro? Bom, quem fornece esses dados na maioria das vezes são as próprias operadoras de cartão de crédito. Mas aí é outra história. O dinheiro permitiu que a gente saísse de uma sociedade primitiva para uma sociedade complexa, e tudo indica que ele não vai simplesmente sumir. Mas todas as mudanças pelas quais ele passou até hoje, do sal ao bronze, das moedas ao papel, nos levam a crer que à medida que nos tornamos cada vez mais digitais, não há por que achar que dessa vez vai ser diferente. Então, é bem provável que estejamos sim presenciando o fim do dinheiro físico e a ascensão do dinheiro digital. Mas é sempre bom ressaltar que se existe um vilão nessas mudanças, nunca vai ser a tecnologia, mas sim o ser humano por trás dela.